Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos vocês na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero, nesta oportunidade, trazer uma palavra de Deus para a nossa meditação, para os nossos corações, neste momento. Eu sou o pastor João, do canal A Voz da Bíblia. Fique comigo até o final desse vídeo. Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu quero estar lendo com vocês, meditando com vocês, no livro do profeta Isaías, no capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo 21, para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, seu coração e sua família. Não deixe de se inscrever no canal A Voz da Bíblia, dar o seu like, compartilhar o vídeo e fazer seu comentário. Que Deus abençoe seu coração, meus irmãos. O versículo de número 21 em diante diz assim, o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas, farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e o curará. Então se converterão ao Senhor, e Ele atenderá às suas orações e os curará. Essa palavra, ela traz para nós uma revelação muito profunda a respeito de um grande milagre que acontecerá nos últimos dias no meio das nações em volta de Israel, principalmente do Egito e da Síria. Nós sabemos que hoje nós estamos vivendo uma época, irmão, de desunião. Estamos vivendo uma época que as nações estão próximas umas das outras só por interesse financeiro, por interesses que satisfaz a sua própria vontade, porque se não houvesse interesse, ninguém se uniria com ninguém. Porque, na verdade, o mundo não está agindo da forma que agiu nos dias primórdios, porque nos dias do profeta Isaías, no tempo antigos, as nações iam lá e tomavam umas às outras e virava e aquele povo se tornava súdito daquele reino mais forte, e era guerras e mais guerra que acontecia. Hoje, nesse momento em que estamos vivendo, está acontecendo guerra, mas não é tanto como nos dias primórdios, apesar que nós estamos vivendo em momentos de guerras tecnológicas, de guerras tarifárias. As nações não estão mais indo lá e tomando as outras, porque está tendo muita resistência, muitas armas, cada uma tem o seu poderio de alguma forma, umas mais, outras menos. Então, na verdade, e muita influência política, os países estão mais unidos pela questão econômica
e financeira, porque uns dependem dos outros, uns dependem mais de tecnologia, outros dependem muito de alimentação. O Brasil depende muito de tecnologia de outros países, mas só que o Brasil tem uma coisa que os outros países precisam muito, que é o pão nosso de cada dia, que é o pão, o alimento. Os países precisam do soja do Brasil, do café do Brasil, do açúcar do Brasil, precisa do trigo, precisa da laranja, precisa das coisas que o Brasil produz, entendeu? Porque o Brasil é um celeiro mundial de alimentação. Então, mas os países estão guerreando, inclusive agora mesmo está tendo uma guerra tarifária que atingiu muitos países do mundo. Mas é preciso nós entendermos que a guerra tarifária que os Estados Unidos está implantando nos países não é porque os Estados Unidos têm razão, porque os Estados Unidos é bom, não. Os Estados Unidos está fazendo isso porque eles se acham a nação mais poderosa do mundo, e eles são de alguma forma são, porque eles são poderosos em armamentos bélicos e etc. Eles têm muitos satélites, muitas bombas, muitos armamentos de guerra, muitos aviões, muitos caças, e assim ele se tornou, belicamente falando, o país mais poderoso do mundo. Depois vem a China, depois vem a Rússia e depois vem a Europa, né? E vários países da Europa e assim sucessivamente. Mas o mundo não pode ficar sem comer. O mundo tem que comer, tem que se alimentar. Todos os presidentes do mundo, todos os governos mundiais têm que, de alguma forma, produzir alimento para o seu povo, para a sua nação. Mas devido à humanidade ter crescido de uma forma espantosa, os países, a maioria dos países não produzem alimentação para si próprio. Precisa de comprar alimento de outras nações. E aqueles que conseguem produzir dependem de outras coisas, de outros mercados para poder sobreviver. Então, hoje existe aquele medo de guerras com armas, com bombas e com, entendeu? Existe esse medo. Por quê? Porque as guerras elas trazem muitos problemas para as nações, traz muitas escassez, porque o país, o mundo hoje, eles estão de olho no Brasil. Nós sabemos que o Brasil é o celeiro mundial, nós sabemos que o Brasil é um país muito rico, um país poderoso e soberano. Mas as nações ficam de olho no Brasil, querem a Amazônia, querem as terras raras, querem aquilo que é bom do Brasil, eles querem. Mas eles têm medo, eles não têm como atacar o Brasil no momento, porque o Brasil tem aliança com vários países do mundo, e aí os Estados Unidos quer atacar o Brasil de alguma forma, mas fica com medo da China, fica com medo da Rússia, fica com medo de outros países que o Brasil tem alianças, porque é normal, é de praxe os países se unir até para sobreviver, porque se não fizerem assim fica difícil sobreviver. Se o Brasil fosse um país isolado do mundo, os Estados Unidos hoje dominavam o Brasil. Dominava o Brasil com muita facilidade. Mas acontece que quando ele se levanta lá, a China fala, eu não quero que nem se aproxime do Brasil, porque senão vão ter problema. Porque a China tem um comércio muito sólido com o Brasil. E eles não querem perder o que eles investiram no Brasil. Eles não querem.
porque eles dependem do nosso soja, do nosso milho, eles dependem do nosso algodão, eles dependem daquilo que produzimos, dependem também do nosso boi, do frango, eles dependem de tudo isso, entendeu? E os Estados Unidos também dependem. Então, na verdade, as guerras hoje são mais guerras econômicas, mas vai chegar uma hora que vai acontecer uma guerra em escala mundial, que é a chamada Terceira Guerra Mundial. Até agora já teve 2 guerras mundiais, mas estamos aí à beira de uma Terceira Guerra Mundial. Mas, olhando para esta palavra, nós sabemos que havia, hoje, nos dias atuais que estamos vivendo, há muita desunião entre os países do Oriente Médio. Os países lá não se comunicam muito, principalmente esses países que eu vou falar aqui, que é o Egito e a Síria. Eles são inimigos de Israel. Eles são inimigos. Mas Deus é Deus de milagres. Deus que faz maravilha, Deus que faz acontecer coisas extraordinárias aos olhos dos seres humanos, que ninguém consegue avaliar nem medir o tamanho da misericórdia, da compaixão de Deus e do poder de transformação que Deus tem de fazer na vida de uma nação, na vida de um povo, quando esse povo, essa nação se humilha aos pés do nosso Deus. E nós vemos que aqui a palavra está falando, hoje nós sabemos que o Egito e a Síria são inimigos de Israel. Mas a Bíblia fala que esse povo vão se unir no futuro. Eles vão ser um povo unido, porque Deus vai fazer isso, né? Deus enviou Jesus na terra para resgatar as ovelhas perdidas de Israel, para trazer de volta a Israel a sua fé original, porque Israel não tem como ser abençoado se não for pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Israel não tem como ser feliz se não crer no Filho de Deus. É tanto que a felicidade e a bênção de Israel, na sua totalidade, só vai acontecer no milênio. Só no milênio. Porque os judeus não acreditam no Filho de Deus. Eles não acreditam em Jesus. Eles falam que Jesus foi só um homem, um profeta, que trouxe muito problema, muitas polêmicas na época, porque Israel estava preso na lei, mas eles não obedeciam à lei, eles estavam presos na lei que eles mesmos adulteraram por causa da sua desobediência. E até hoje continuam esperando o Messias, um Messias que venha com poder político para solucionar os seus problemas financeiros e os seus interesses comerciais. Mas isso aí não vai acontecer, porque o reino de Jesus não é deste mundo. O reino de Jesus, ele mesmo proferiu, o meu reino não é nesse mundo. O reino de Jesus está na glória. Só vai se cumprir na terra quando se cumprir aquela oração que Jesus fez lá em Mateus, sobre a oração do Pai Nosso, quando ele disse: venha o teu reino e seja feita a sua vontade, aqui na terra como é no céu. Enquanto não acontecer isso, não vai haver paz sobre o mundo. Agora só política, só desunião, só interesse. O que está acontecendo agora nesses dias no mundo, nós estamos vendo que é uma guerra terrível. As nações estão guerreando. E os países mais fortes tentando amedrontar as nações, mas as nações, cada uma delas por serem mais fracas, mais pequenas, no sentido financeiro e no sentido bélico, elas se aliaram com outros países para que sejam protegidos dos ataques dos interesseiros, como é os Estados Unidos, que só pensam neles, só pensam na vida financeira deles. Os Estados Unidos não está nem aí com as nações. Ele só pensa nos americanos, que eu não sou contra isso aí.
cada nação defende o seu povo, mas só que tem que defender com honestidade, não tentando tomar o que é dos outros, não tentando invadir o que é dos outros, para poder se beneficiar com medo de perder o status, de perder o poder, e fazer esse tipo de coisa que os Estados Unidos está fazendo hoje com o mundo. Mas o assunto aqui é o que Deus vai fazer. Eu só quero continuar lendo aqui para que os irmãos entendam. Primeiro eu comecei dizendo que o Senhor se dará a conhecer ao Egito. Ele vai fazer isso. Os egípcios vão conhecer ao Senhor. E os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Nos dias finais, o adorarão com sacrifícios e ofertas, farão votos ao Senhor e os cumprirão. Isso aqui vai acontecer no começo do milênio. No começo do milênio. Nós sabemos que hoje já melhorou muito no sentido, através da política, por causa que as nações cresceram demais e os interesses financeiros também aumentam cada dia, e eles não têm como não fazer aliança, porque eles precisam dos outros, queira ou não queira, ou com raiva, ou com ódio, mas eles precisam dos outros. Os Estados Unidos não está nem aí para o Brasil, mas eles dependem do Brasil, entendeu? E nós sabemos que essas alianças, essas conversas de presidente, essas conversas que eles têm de chefe de Estado, isso aí é somente interesse, porque gostar mesmo dos outros, ninguém gosta, porque o mundo jaz no maligno. Agora, quando o Filho de Deus se manifestar na sua totalidade para trazer juízo sobre a terra, porque ele mesmo falou aqui que o Senhor dará a conhecer aos egípcios, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas, farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor os egípcios, né? Ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e o curará, entendeu? O Egito já foi ferido muitas vezes em guerra, mas o Senhor vai curar. O Senhor está falando aqui de uma cura espiritual, de uma cura maravilhosa que vai acontecer no final dos tempos. Então se converterão ao Senhor, tá vendo? Eles vão se converter ao Senhor, e Ele atenderá às suas orações e os curará. E quando eles se converterem, o Senhor ouvirá e atenderá as orações dos egípcios e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. Hoje, nós estamos vivendo esses dias. Hoje existe estrada. Os caminhões andam por ela, levando carga do Egito para a Síria, e os egípcios trazem da Síria para o Egito, entendeu? É esse livre comércio que está acontecendo, quando não os países que faz fronteira com os oceanos, eles têm muita facilidade, porque eles levam alimento. O livre comércio também é por navio, e também existe muitas regiões que fazem transporte de carga através de trens, e aqueles onde não tem linhas férreas, eles fazem por caminhões. É o que acontece muito no Oriente Médio. Caminhão vai e volta, levando alimento. São inimigos, mas dependem uns dos outros, porque precisam comer e precisam se humilhar, precisam negociar, precisam conversar. É o que está acontecendo agora. Se os Estados Unidos não conversar com o Brasil, quem vai perder é os Estados Unidos, porque o Brasil tem um negócio com o mundo quase todo, e se o nosso alimento não for para os Estados Unidos, vai para outros países, entendeu? E nem todos os países querem aquilo que os Estados Unidos manda para ele. Você não vê o que a China fez agora com os Estados Unidos? Mandou voltar um cargueiro lotado de produtos americanos, porque o Trump negociou com a Argentina e trouxe a alimentação para a Argentina, os seus produtos para a Argentina, e através da Argentina estava entrando na China.
E a China descobriu. E como a China não aceita o que os Estados Unidos está fazendo, com o Brasil e com outras nações, a China foi e mandou voltar o navio cheio de produtos americanos. Então, quer dizer, essa guerra financeira, essa guerra política, essa guerra econômica está acontecendo no mundo, que é uma guerra terrível, não? Uma guerra terrível. Se as nações todas resolver não enviar mais nada para os Estados Unidos quebra em uma semana, porque o povo precisa comer, entendeu? E eles não conseguem produzir para eles comerem, tá entendendo? É diferente do Brasil. O Brasil, nós alimentamos da maioria das coisas do Brasil. Existem algumas coisas que vêm por causa do livre comércio, né? Você compra de mim, eu compro de você. Existe essa coisa aí. Então, mas o Brasil consegue se alimentar. Mas ele quebra de alguma forma, porque ele depende da tecnologia, ele depende de armamento bélico, ele depende de muitas coisas que não produzem aqui ainda no Brasil. Mas o Brasil está se tornando um país muito conhecido a nível mundial, porque tem descoberto muitos minerais que eles vão precisar para até no futuro construir as suas próprias bombas, os seus próprios mísseis, que já estão fazendo, mas não estão fazendo ainda a bomba atômica, mas no andar da carruagem vão acabar construindo. Isso é bom? Não, isso não é bom, porque nós sabemos que nós estamos à beira do final dos tempos. E a Bíblia fala que naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e já tem essas estradas. Os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios com os assírios cultuarão juntos. Cultuarão juntos, quer dizer, vão adorar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó juntos. Agora aqui é o que eu quero que os irmãos entendam. Tem pessoas que pregam a palavra do Senhor e eles só falam em Israel, como país, só falam no Israel de Deus, quem tem conhecimento. Porque, na verdade, o verdadeiro Israel de Deus não é só o Israel lá como país. Em primeiro lugar está o Israel de Deus, a igreja que creu no Filho de Deus. Esse é o verdadeiro Israel de Deus, que está orando pelo Israel como nação, como país, pedindo misericórdia para eles, porque eles estão hoje sendo inimigo do mundo. Inimigo do mundo. Israel está sendo inimigo do mundo. As nações todas estão contra Israel. Hoje o mundo inteiro, quase na sua totalidade, estão contra Israel. Tem alguns políticos tentando fazer política em cima do povo, da população, usando o nome de Israel, usando o nome de Deus, né, para dizer que o Brasil está unido com Israel. Mas, na verdade, as nações não se unem, entendeu? As nações não se unem. Isso só vai acontecer no milênio. E os reinos querem, de alguma forma, eles estão usando Israel como Estados Unidos. Os Estados Unidos usa Israel como um bode expiatório, entendeu? Os Estados Unidos usa as nações como bode expiatório para eles se beneficiar de alguma forma, porque os Estados Unidos também depende da tecnologia de Israel. Os maiores cientistas de fabricação de armamento, de bombas e tal, são judeus. Os maiores cientistas do mundo são judeus. E, queira ou não queira, os Estados Unidos depende também de Israel. Eles têm uma aliança, um tratado com muita eficácia. E, na verdade, nós sabemos que na Terceira Guerra Mundial vai estar todo mundo envolvido, as nações todas contra Israel. E os Estados Unidos, eu acredito que vai estar batalhando a favor de Israel, por isso que vai virar Terceira Guerra Mundial. Agora, por que vai acontecer isso? Nós poderemos dar jeito nisso? Nós poderemos dar um cabo nisso? O único jeito que poderia acabar com isso, de não acontecer
essa terceira guerra mundial, entendeu? A única forma seria se o mundo inteiro se humilhasse, ou se a maioria das nações do mundo se humilhasse, se todo o mundo se curvasse ao Filho de Deus, aceitasse Jesus como Salvador, as coisas mudariam. Mas o povo não quer Jesus, o povo não quer, o povo querem o mundo, o povo quer carnaval, o povo quer festa, o povo adora mais a criatura do que o Criador, entendeu? O povo adora ídolos, imagens de escultura, o povo não quer adorar o Filho de Deus. Jesus não é uma imagem de escultura, Jesus é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele morreu e ressuscitou, entendeu? Ele não precisa que ninguém adore um pedaço de pau, de ferro, de metal, de ouro, ou de cobre, ou de chumbo, entendeu? Alguém que faz uma imagem dizendo que ele é o Cristo e se curva diante dela, ele não precisa disso porque ele está vivo. Nós não servimos um Deus morto, mas um Deus vivo. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que nós estamos no tempo do fim, mas essa paz mundial só vai acontecer no milênio. Antes, tem que acontecer muitas coisas aos olhos da humanidade, e eu quero já estar fazendo um rápido comentário sobre isso agora. Sabe por que as nações estão hoje com essa guerra política? Sabe por que existe, que está acontecendo esses países como o Brasil, a China, a Rússia, que se uniram agora com essa organização dos BRICS? Isso aí é porque tem que acontecer essas coisas. Essas coisas têm que acontecer, porque em breve, não vai demorar muito tempo, o anticristo, o homem do pecado, que vai dominar o mundo durante 3 anos e meio, na última metade da semana, mas já vai estar articulando no período de 7 anos da grande tribulação, né? que 7 anos não é os 7 anos completo da grande tribulação, mas vai ser 7 anos, que é a última semana de ano, que vai começar a articulação dos 10 reis para levantar o homem do pecado, o anticristo, para governar o mundo. Mas eles não vão levantar o anticristo, como o homem do pecado, como o filho do Belial, não. Eles vão proclamar ele como um rei bondoso, como um rei bom, como um rei maravilhoso, como um presidente mundial que vai resolver o problema financeiro do mundo, porque o mundo vai estar em caos, o mundo vai estar numa situação terrível. Não é um caos, não vamos dizer um caos financeiro, mas um caos espiritual. O mundo está longe de Deus, sem esperança e sem salvação. Mas no meio desse povo há um povo que teme a Deus, há um povo que busca a Deus, há um povo que adora a Deus, há um povo que se ajoelha aos pés de Deus, há um povo que confia no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E por causa desse povo, o Senhor vai trazer justiça sobre a terra e vai punir os ímpios, vai derrubar os impérios do mundo para implantar o reino do seu Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, e vai reinar juntamente com os seus eleitos, com a igreja, durante 1000 anos. Mas para isso acontecer, o que eu vou terminar de ler aqui, precisa acontecer a ascensão do anticristo, precisa acontecer a grande tribulação, precisa acontecer muita perseguição contra o povo de Deus, até o Israel como país vão ser perseguidos, porque está profetizado que o mundo inteiro vai se levantar contra Israel, porque no final, até os Estados Unidos mesmo vai ser contra Israel, as nações vão vir contra Israel, entendeu? Hoje, se acontecer uma guerra hoje, os Estados Unidos defende Israel, mas na última guerra final, quando Cristo estiver voltando, que é a guerra de Gog e Magog, entendeu? Que vai acontecer no final da grande tribulação, essa daí até os Estados Unidos vai guerrear contra o Filho de Deus e contra o Israel terreno e contra o Israel de Deus, que é a igreja do Senhor, porque muitos cristãos vão ser perseguidos e vão ser mortos por causa do testemunho da palavra do Senhor. E a Bíblia continua dizendo aqui, naquele dia Israel, olha bem, naquele dia haverá estrada, né? Quer dizer, hoje já está acontecendo isso,
E ele continua dizendo: naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios. O terceiro com os egípcios. E naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios. Assírios, quer dizer, união. Uma bênção no meio da terra, na terra lá do Oriente Médio. Aqui o Senhor está falando da terra do Oriente Médio. Uma bênção, entendeu? Olha bem, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, todos serão abençoados, tanto o Egito como Israel, como a Síria, dizendo: bendito seja o Egito. Está vendo? Deus, hoje os egípcios é inimigo do povo de Deus, mas lá tem um povo que serve a Deus, hoje já, e vai aumentar esse povo, entendeu? Tem um povo que teme ao Senhor. Olha bem, bendito seja o Egito, meu servo, e a Assíria, obras de minhas mãos, e Israel, a minha herança. Vocês entenderam? Só vai acontecer isso no final da grande tribulação, no começo do milênio, para vocês entenderem. Porque o arrebatamento da igreja só vai acontecer depois da grande tribulação. Antes é só guerra, é só destruição. Entendeu? Não vai acontecer arrebatamento antes. Se você prega isso, pode mudar, pode procurar estudar, mudar a sua mentalidade sobre isso, porque não irá acontecer esse arrebatamento que muitos pregam antes da grande tribulação. Só vai acontecer depois da tribulação. Todo Israel, todos os países do mundo sofrerão a grande tribulação, e muitos se converterão, e muitos blasfemarão, e muitos se afastarão ainda mais do Senhor. Porque a Bíblia diz: aquele que é santo, santifique-se ainda, e aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Entendeu? Porque tem gente que vai se sujar mais. Quanto mais você fala de Deus para ele, mais ele fica com raiva de você. O mundo está nessa situação hoje, no momento em que estamos vivendo. Hoje é só interesse financeiro, hoje é só dinheiro, é só fama, é só poder que as pessoas querem. As pessoas não querem Deus. Eles nem imaginam que o verdadeiro poder está na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que crer no Filho de Deus, não só por palavra, mas temos que crer por ação, por fé, por confiança de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Então eu te convido para você divulgar esse vídeo, compartilhar com outras pessoas. Eu convido você a dar o seu like e não deixar de divulgar, porque as pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor e entender o tempo em que estamos vivendo, e entender o futuro, o que está por vir, aleluia, que está profetizado nas profecias dos profetas, principalmente do profeta Isaías, aqui no capítulo 19 de Isaías, a partir do versículo 21 que eu li com vocês em nome do Senhor. Fique com Deus, que Deus abençoe seu coração e a sua família, em nome de Jesus.